Be4You Podcast e hoje o tema é saúde digestiva. Você já pensou sobre isso? Você já prestou atenção nisso? Ou passa batido? Ou você só percebe quando tem uma queimaçãozinha assim? Então hoje eu convidei a nossa nutricionista funcional, a Lina Leme, para contar um pouquinho mais pra gente sobre esse tema e dizer quando eu preciso prestar mais atenção, aquela barriguinha mais estufadinha ali, que eu nem percebo no final do dia, é normal, não é? Estuda muito sobre isso. Conta um pouquinho pra gente de como você pode contribuir, como a gente pode trazer para as pessoas o que é normal, o que não é, ou quais alimentos são mais alergênicos, quais eu devo consumir mais, se eu tenho, às vezes, eu tinha isso, um refluxo, sabe? Parecia que eu sentia que a comida estava aqui. Hoje eu já entendo um pouco mais, eu sei quando eu como tal alimento e às vezes eu escapo, eu como, eu falo, agora eu já sei por que eu tô sentindo isso. E eu acho que hoje em dia as pessoas, na rotina frenética, nem prestam atenção no que comem, o que sentem, só vão comendo. Partilha um pouquinho pra gente de todo esse conhecimento que você tem, vamos bater papo. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo, Mayara, as pessoas normalizaram os sintomas, né, digestivos e flui na vida, né? Mas a gente precisa prestar sim atenção à nossa saúde digestiva, né? Todos esses sintomas que você falou, refluxo, queimação, distensão abdominal é muito comum, né? Quando a barriga fica, né, parecendo que tem uma bexiga, um balão dentro da gente, né? A barriga corta sequinha e até o final do dia tá bem distendida. Meu professor até fala, ele brinca, né? Parecendo um peixe baiacu. E tudo isso não é normal, pode ser comum, mas não é normal. E a gente precisa então prestar atenção nesses sintomas. Hoje em dia é muito falado a saúde intestinal, né? O intestino como sendo, vamos dizer, o ator principal da nossa saúde digestiva. Mas eu acho que a gente precisa prestar atenção desde o início do nosso trato digestivo, né? Como a gente mastiga é muito importante, né? A gente come no celular, não mastiga direito, né? Ou começa uma alimentação depois de um dia de estresse, né? Até aí também já vai prejudicar a nossa saúde digestiva. Viu? Quantas vezes eu não... Às vezes... E aí, o que você almoçou? A pessoa tem que parar e muitas vezes ela não lembra. A gente não tá no momento presente, né? Ali, né? Pra tudo na vida e nem na alimentação, né? Então a gente... precisa mastigar. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre abordo em consulta é: você mastiga devagar, né? Prestando atenção. E a mastigação não é só importante no processo digestivo, a mastigação é importante até no emagrecimento, por exemplo, né? Porque quando eu tô consciente do que eu como, né? Eu como às vezes menos, porque dá tempo de chegar essa resposta no meu cérebro, né? Tipo, tá bom, né? A saciedade já, né? Então é muito importante esse processo de mastigação. Então o primeiro ponto ali que a gente precisa prestar atenção, né? Depois a gente vai, né? Vamos andando ali pelo nosso trato digestivo, a gente chega no estômago, que também é meio esquecido, né? Nesse complexo nosso sistema digestivo. E o estômago é muito importante para fazer a digestão de proteína e a absorção da vitamina B12, que é importantíssima para a nossa cognição, né? Então a gente às vezes fala, minha memória não tá boa, ou falta foco. Complexo B é super importante nesse processo, né? Que legal! Sim. E aí a gente então precisa ter uma quantidade de ácido suficiente ali no meu estômago, né? Porque o ácido clorídrico tá ali no estômago, para eu poder digerir proteína e poder absorver a vitamina B12. Então ali a gente chegou no estômago, né? E aí, o que acontece? O que a gente faz, né? Todos aqueles sintomas que você, né? Uma queimação, por exemplo, o que a gente faz? A gente muda nosso estilo de vida? A gente muda nosso hábito? Não, a gente vai lá e toma o quê?
um medicamento, um remédio, né? E principalmente, um dos mais conhecidos são os inibidores de bomba de próton, que são o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que inibe esse ácido, né? Inibe a produção desse ácido e a gente precisa dele, como eu já disse, para a digestão de proteína e absorção da vitamina B12, exatamente. E aí começa toda uma desregulação, claro, né? Começou se eu não mastiguei bem, né? Mas continua a desregulação do meu processo digestivo, tá? E aí o que acontece? Vai uma proteína não muito bem digerida para o próximo órgão, que é o nosso intestino. E aí, essa proteína que não foi bem digerida, ela chegou no intestino delgado, né, que é a primeira porção do nosso intestino, e começa a proliferar a bactéria, que não é para ter ali, né, porque tem comida, né, bactéria cresce. E aí, hoje em dia está sendo muito estudada uma condição que se chama supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, quer dizer, bactérias ali superpopulando um lugar que não era para ter muita bactéria. Porque muitas bactérias é para ter lá no intestino grosso, lá no final do nosso intestino, mas não no delgado, que é o começo. E isso também, muitos sintomas digestivos podem acontecer, né? E aí vamos continuar, né? Ali no nosso processo digestivo. A gente chega no intestino grosso. O intestino grosso é sim, então, o lugar onde se tem o maior número de bactérias. Só que acontece pela nossa alimentação, né? Então, se eu tenho uma alimentação muito ruim, né? Com muito consumo de industrializados, muito consumo de farinha branca, açúcar, eu começo ali dentro do meu intestino grosso que bactérias ruins, bactérias patogênicas cresçam e as boas diminuem. Então tem o que a gente chama de disbiose, um desbalanço, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que estar ali, nossa microbiota tem que estar em equilíbrio. A gente tem microbiota na pele, a gente tem microbiota na boca, mas a do intestino é a mais estudada, né? E aí tem essa situação que é a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias. Eu acho muito importante você explicar dessa forma, porque a gente ainda não entende. A gente escuta essa desbiose, né? A microbiota, mas... O que tem nesses bichinhos dentro da gente, né? E esses bichinhos dentro da gente está sendo muito estudado. Então, essa associação da nossa microbiota com doenças metabólicas, com doenças autoimunes, né? E doenças cardiovasculares. Por que acontece? Então, eu tenho esse desequilíbrio. Mais bactérias ruins, mais bactérias patogênicas se sobressaíram ali dentro do intestino grosso. E aí elas começam a produzir substâncias que a gente chama de metabólitos inflamatórios, né? E esses metabólitos inflamatórios caem na corrente sanguínea, porque aí a gente junta com uma outra situação que acontece no nosso intestino, que é o leaky gut, que é a síndrome da permeabilidade intestinal. Então o nosso intestino fica vazado, né? Células que eram para estar juntinhas, elas se separam. E aí, esses metabólitos ruins vão para a corrente sanguínea. É como se o que eu tô me alimentando... Pode me corrigir, tá? É como se o que eu tô me alimentando que não é bom, se eu não tenho essa permeabilidade, né? Que tem que estar... É uma permeabilidade, mas que ainda passa ali, filtra, né? Se eu perco essa permeabilidade... Eles se afastam, as células intestinais se afastam e... Ao invés dele ir embora, que era para ele continuar o processo, ele vai voltar para mim mesmo. Ele volta para a gente mesmo, tá? Então essa situação tá muito estudada, que é o leaky gut ou permeabilidade intestinal no português. Tá? E, por exemplo, se eu já tenho uma doença inflamatória e se eu não presto atenção e não sei, não é que só tomamos remédios, é importante também, né, os medicamentos, sim, né, para esse paciente especificamente, mas eu tomo remédio e me alimento com alimentos que são mais inflamatórios ainda, eu vou
tá melhorando, mas não Exatamente. cuidando do todo como a gente realmente precisa para ter um resultado melhor. Exatamente, E aí você falou do medicamento, né? Só uma observação. O que eu tô falando aqui de medicamento, né, do uso dos omeprazóis, é o uso indiscriminado, né? Porque ainda bem que a gente muitas tem... vezes a automedicação, né, que as pessoas fazem Exatamente, isso. Indiscriminado, o que eu digo é a gente tomar sem prescrição médica, né? Porque os medicamentos estão aí, né? A gente precisa deles. Sim. Porém, a gente usar como uma muleta. Então, eu tô com queimação, eu vou lá, tomo um omeprazol. Eu tô com, né? Enfim, a gente só apagando fogo e não indo na causa. O que tá me causando, né? E ainda indo na causa, esse desequilíbrio das bactérias, qual que é a causa? Diversos fatores, né? Pode ser o desequilíbrio eolic-gut, né? E a permeabilidade. Pode ser, por exemplo, estresse, pode causar a permeabilidade intestinal, o agrotóxico, que a gente está aí exposto bastante, a proteína, algumas proteínas que a gente não digere bem, por exemplo, o glúten, ele causa essa permeabilidade intestinal. Então, quando a gente pensa, né, da gente reverter esse processo, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, né? Tá tudo interligado, né? E então a gente devagar, né? Porque é um processo que vem de anos, né? Então a gente não consegue reverter isso rapidamente, mas é possível sim, com médio e longo prazo, a gente ir modulando, por isso que chama modulação intestinal, né? Que é muito falado hoje em dia, modulando o nosso intestino. Por isso, da importância do nosso intestino, ele sendo então o principal aí do nosso processo digestivo, mas ele é dependente de tudo, de todo o restante, né? E aí o que modula dentro da nutrição é a nossa comida, né? Ali a comida de verdade, frutas, verduras e legumes que a gente vai estar colocando ali, né? Retirando os industrializados o máximo que puder e colocando principalmente o que a gente chama de alimentos prebióticos, ricos em fibras, né? Para ajudar então as bactérias boas a crescerem novamente e diminuir a comida das bactérias ruins, que é dos industrializados, né? Elas gostam de industrializados. Para que eu não sinta todos esses sintomas que você exatamente. conosco, né? Eu acho muito legal, porque, por exemplo, eu acordo, né? Acordava com a barriguinha sequinha. E aí no final do dia, nossa senhora, mas parece que... E saber que isso não é normal. Não é normal. Não, a gente precisa de uma ajuda, às vezes, de um profissional para estar verificando, ajudando. Por que está acontecendo essa fermentação excessiva? Porque essas bactérias ruins, elas fermentam muito e dão todos esses sintomas de gases, de distensão abdominal, que não é normal, né? A gente pensa muito assim, minha saúde digestiva é boa, meu intestino é bom, funciona todo dia. Essa era a minha próxima pergunta. O que é normal o intestino funcionar? Não, sim. Eu sei que cada um é único. É normal funcionar todos os dias, mas tem vários outros fatores que a gente precisa avaliar, né? Se ali, pra mim, eu tenho que fazer um esforço quando eu faço cocô, né? Se tem muco no meu cocô, em excesso, um pouco de muco é ok, mas quando ele tá em excesso, não. Tem sangue no meu cocô, né? Eu preciso olhar o meu cocô, né? Ele afunda quando eu faço? O ideal é afundar, porque se ele boia, será que eu tô comendo muita gordura? Será que eu tô digerindo essa gordura que eu tô comendo, né? Então, tudo isso são fatores importantes da gente estar atento e ensinar mesmo. Isso. Porque ninguém fala sobre isso. Não, é verdade. Ensinar as pessoas sobre isso, né? De prestar atenção de tudo que você nos ensinou. Da mastigação, dos sintomas de gases, do que eu como, prestar atenção. O que eu consumo que está me gerando mais esses sintomas. Ou seja ele de... queimação, seja ele de distensão abdominal, né? E também do nosso cocô. Exatamente. Então, às vezes, ok, eu vou ao banheiro todos os dias, mas dependendo do que você come, então se você come, tipo,
muita proteína em excesso ou muito industrializada em excesso, eu sei que eu vou ter uma desbiose. Eu sei que aquele paciente tem uma desbiose, que tem um desequilíbrio de bactérias. Só pelo recordatório alimentar, né, que é o que a gente chama, que é o que a gente avalia com o que o paciente come num dia habitual dele, eu consigo ver, não, tem uma desbiose. Pelos sintomas, eu consigo ver se tem um intestino permeável, se tem, né, uma desbiose ali, né, um desequilíbrio de bactérias. Claro que tem exames, mas com sinais e sintomas a gente consegue avaliar, né? Não bater o martelo, mas consegue avaliar sim, né? Essa saúde digestiva do paciente. Tá. E eu preciso ter uma saúde digestiva eficiente quando eu penso no emagrecimento, né? Se eu não estou absorvendo aquele nutriente, se eu não estou digerindo e absorvendo aquele nutriente e excretando, né, as toxinas. Que é o básico. Exatamente. Que é o processo, né, básico. Exatamente. Eu não vou conseguir um emagrecimento eficiente. Então, muitos profissionais já começam mesmo, eu quero emagrecer, começa no intestino, né? Começa modulando esse intestino. Não, minha questão é de doenças metabólicas. Começa no intestino. Eu quero ganhar massa. Começa, né? Por quê? Porque eu tenho que estar absorvendo tudo, né? A glicose tem que estar chegando ali na célula, as vitaminas, zinco, ferro, complexo B, né? Eu quero melhorar meu foco e minha atenção. Não adianta eu só tomar um medicamento para isso, né? Eu tenho que ter um processo digestivo funcionante, né? Eu tenho outra questão muito comum hoje em dia, ansiedade. Né? Não, eu modulei meu intestino, acabou, mas ajuda e muito, né? Muitas vezes se faz necessário um medicamento, mas eu tenho que estar ali, é todo um processo que hoje em dia a gente já sabe da importância do eixo intestino-cérebro. Então, é por isso que realmente o intestino e o processo digestivo está em alta mesmo. E eu estudo bastante mesmo esse tema, Mayara, eu amo. Eu acho que na nutrição começa por ali, não tem como, né? Fugir. Eu concordo com você. E conta um pouquinho pra gente, se você puder partilhar, que você também estuda muito a parte da nutrigenética, né? Esses exames, de alguma forma eles te ajudam, te contribuem com mais ferramentas para tudo isso que a gente falou, principalmente nos pacientes que têm uma queixa específica. Conta um pouquinho pra gente. Os exames de nutrigenética, eles ajudam na questão preventiva, né? Então, não são testes de diagnóstico de doença, né? Isso, quem vai fazer o diagnóstico, se tem alguma questão, né? Uma doença do trato digestivo, é o médico. Então, esses testes, eles ajudam pra gente pensar, por exemplo, uma síndrome do intestino, síndrome do intestino irritável. E então tem genes relacionados a questões inflamatórias, tem genes relacionados com a questão de comportamento, que é o que a gente está falando, né? Então, atenção. Exatamente. Concentração. A síndrome do intestino irritável está muito associado com o que a gente pensa, com os nossos pensamentos, né? E então tem sim como ajudar, mas lembrando, não são testes de diagnóstico. Tem outro. É uma ferramenta a mais. Exatamente, para tudo. Uma ferramenta que otimiza, se você já está seguindo o processo inicial do básico que você nos explicou, ele vem. A gente brinca que é degrau por degrau. Né? Isso, eu sempre falo, vamos subir um degrau, porque se a gente quer subir lá para o último degrau, é muito mais difícil da gente manter aquilo, né? Porque a gente vem de anos de hábitos errados, então aí eu quero, né, de repente, não dá pra gente ir lá pra cima de uma vez, né? Depois que eu subi esse primeiro vamos colocar primeiro e segundo degrauzinho que você ensinou pra gente até agora, eu posso, né, usar dessa ferramenta para otimizar ainda mais, ou até para prestar mais atenção. Ele traz alguns alimentos a mais que me fazem bem ou mal. Os testes nutrigenéticos também, ou doenças, alguns, né? Que eu posso prever, né? Não, sim, é preditor de risco, né? Os testes de nutrigenética, eles também, muitos também nos mostram como a gente metaboliza, por exemplo, carboidrato, proteínas, então ajuda sim, né? De repente aquele paciente não precisa de tanta proteína quanto ele está comendo, os genes deles
não estão ali fazendo aquela otimização de proteína como deveria. Mas o teste que mais avalia a saúde digestiva, Mayara, é o coprológico funcional. Porque ele sim avalia, né? É um teste que a gente pega as nossas fezes, nosso cocô, e ali ele é super dedo duro, ele mostra tudo. Se a gente mastiga, se tem muco, se tem sangue, porque às vezes tem sangue que a gente não tá visualizando, né? Se tem teste, inclusive, que mostra o quanto de permeabilidade intestinal, ele dá a quantidade de uma proteína que a gente produz, que mostra ali que teve a quebra, né? Que as células estão soltinhas ali e deixando passar as toxinas. Então, ou seja, para você que é constipado, escute esse podcast, escute todas essas informações. Isso, constipação eu acho que... Você já fez o coprológico, né? A constipação eu acho que é o que eu mais vejo ali no consultório, mais que diarreia, né? Porque diarreia as pessoas tendem a procurar ajuda, né? Porque é mais difícil conviver, né? Você ali com uma diarreia 5, 10 vezes por dia, né? Isso acaba... Atrapalha a sua atividade de vida diária. Exatamente. Impossibilita. É ao contrário da constipação. Gera um desconforto, mas assim, eu consigo conviver. Exatamente. Eu só vou procurar ajuda na hora que o negócio... Exatamente. E aí, tem pacientes que ficam uma semana, 10 dias sem ir ao banheiro, né? E não é normal, né? A gente tá ali com aquelas fezes paradas dentro da gente, né? Liberando toxina. Então, é muito importante a gente tentar descobrir a causa dessa constipação. E aí entra, então, um outro alerta de outro medicamento que eu vejo também um uso frequente e sem prescrição médica, que são os laxantes. Né? Pacientes fazendo uso de laxante há muitos anos, seja na forma de chás, né? Que eu amo chás, mas não com essa frequência ali, né? Porque a gente sempre fala de prestar atenção pra gente trazer pra causa, né? Isso, exatamente. O que é? É falta de fibra, né? O primeiro ponto, falta de fibra e água, né? Porque se a pessoa não fizer isso, não tem nem como a gente avançar, né? Se não tiver uma boa alimentação, não, a minha alimentação já tá bonitinha e eu ainda sou constipada, aí tem que investigar com o médico, é alguma doença, né? Eu tenho hipotireoidismo, eu tenho alguma doença neurológica também acontece, eu uso algum tipo de medicamento, porque tem medicamento que causa constipação, né? Então, ou não, é um problema de motilidade que pode ser resolvido com uma fisioterapia pélvica, né? Que a gente já fez até uma live sobre aqui, isso. Com a Adriele. Então, ao invés de a gente ficar ali colocando um medicamento que está agredindo a minha mucosa intestinal, né? Então, eu não sou a favor do uso irracional, né? Acho que a gente tem que usar... Até porque você é farmacêutica, tem um vasto conhecimento. E mesmo antes de eu me tornar nutricionista, eu sempre fui assim, tipo... eu sempre achei comigo que eu tenho que usar sim os medicamentos, mas na hora que for necessário, né? Na hora que... Uma coisa pontual, e não ali como uma muleta, né? Se a gente pega, por exemplo... Vou entrar num ponto mais polêmico que não tem a ver com somente a saúde digestiva. Mas se eu pego uma doença que é causada, vamos pegar a diabetes, é causada por o quê? Eu tô comendo de forma errada, né? Tem a genética, são vários fatores envolvidos, Sim. Não é só alimentação, tá? Mas e se eu tentar resolver aqui o que eu como, né? E aí às vezes não, você pode comer de tudo, mas tá lá o medicamento. Né? Então, eu acho que é possível, né? Não é fácil, né? Às vezes a pessoa vem ali, né? Tem questões comportamentais envolvidas, né? Mas eu acho que a gente precisa ir mudando devagarzinho essas questões, assim, da gente usar um medicamento ponderando ali, porque não tem medicamento sem efeito colateral, né? Então, acho que é importante frisar isso. E eu acho que a gente conversa bastante sobre isso, né? Mas eu acho que é uma conquista que a gente vai vivenciando, principalmente agora, porque a gente traz informação. Uhum. Com tudo isso que você contribuiu, as pessoas vão entender o porquê. Uhum. Porque é o que eu falo pra você, passa batido. Ela só come, ela nem presta atenção. É verdade. E ela vai lá, como que eu vou resolver? Não, vou tomar o remédio. Uhum. Ela nem sabe de tudo isso que você explicou pra gente. É verdade. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento...
Aí vai a minha responsabilidade de, poxa, eu quero melhorar ainda mais. Eu quero subir um degrauzinho cada vez mais. Porque cada vez mais eu vou buscando informação, conhecimento. É isso que transforma a gente. É verdade. Porque quando a gente tem o conhecimento, né, a gente fala, opa, né? O conhecimento meu mesmo, né? Tipo, eu tô com um sintoma que não é legal, né? Como você falou no começo. E o conhecimento da gente buscar ali, né? Assistir uma aula com um professor, né? Porque as redes sociais estão aí, tem, né, várias pessoas falando sobre isso, sobre mudança do estilo de vida de uma forma geral, né, Mayara? E deixa eu só, voltando no processo digestivo, tem um outro órgão que eu esqueci de falar, mas que ele é muito importante, que é o fígado, né? E o fígado é um dos principais ali, quando a gente pensa em detoxificação, que é a eliminação das toxinas. Então, como a gente elimina as toxinas, né? Dependem do fígado. Não só do fígado, do rim, do intestino também, né? Que a gente vai eliminar essas toxinas nas fezes, na urina. Mas o processo começa ali no fígado. Então, a gente às vezes judia um pouquinho dele, né? Ou seja com bebida alcoólica, ou seja com muitos medicamentos ali que ele tem que trabalhar para eliminar aqueles medicamentos, né? Suplementação também? Ajuda muito, né? Da gente otimizar esse processo nosso de eliminação, de detoxificação. Eu não gosto muito, assim, de a gente pensar, eu vou fazer uma dieta detox e depois no outro dia é a vida que segue, né? Dieta detox, do que eu penso, é comida de verdade, né? Eu tiro industrializado, eu já tô fazendo uma dieta detox. Mas algumas pessoas, entrando no teste de nutrigenética, têm sim geneticamente uma dificuldade de detoxificação, uma dificuldade de eliminação dessas toxinas, entendeu? Então aí também entra os testes que a gente pode ajudar nesse processo. Eu aprendo muito aqui, gente. Verdade, muitas pessoas passando o dia inteiro a Mayara aprendendo. Muito bom. Alina, alguma dica que você queira deixar para as pessoas, que você acha importante da gente contribuir, para finalizar sobre esse tema, né, de saúde digestiva e tudo que você vem trazendo de informação? Tem sim. Primeiro ponto da gente melhorar a nossa saúde digestiva é a gente mastigar, né? Outro ponto muito importante é a gente raspar a língua, que até eu nem falei em todo o podcast, mas a raspagem da língua é um ponto importante para a gente otimizar a nossa saúde digestiva. O uso de chás digestivos como gengibre, funcho, erva doce também são bem interessantes. E diminuir industrializados e colocar mais comida de verdade na nossa alimentação. Acho que era isso. Alina, muito obrigada por ter participado conosco. Eu que agradeço. Você que se identificou, tem qualquer um desses sintomas, ou que quer trazer esse conhecimento que a gente tanto fala, que é subir um degrauzinho a mais, a Alina atende aqui conosco na Before You. Deixa seu Instagram para as pessoas. Verdade. Meu Instagram é Alina Leme. Eu dou bastante dicas de saúde digestiva, de receitas, porque eu vejo que o pessoal gosta de receita, então eu coloco bastante receita também. @Alina Leme, me segue lá. Inclusive, temos várias receitas, toda quarta-feira temos receitas da Alina aqui, funcionais, porque para trazer que a alimentação de qualidade, ela também é muito gostosa. Exatamente. Né? Então a gente conversa muito sobre isso e toda quarta-feira a gente traz uma receita para os nossos pacientes, para que eles saibam que dá para se alimentar bem e com qualidade, com comida de verdade. Isso aí. Né? Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigada.